Sobre a questão voltando ainda, sobre João Batista e os essênios, existem escritos da comunidade de Qumran que eles mostram claramente o entendimento deles era o mais profundo e correto. Vale lembrar que existe aqui eu vou fazer uma leitura de algumas passagens. Hinos de ação de graças dos essênios, encontrado em Qumran, nos escritos de Qumran, 11, 7 ao 10. Diz o seguinte: ele dá luz em meio a dores, aquela que carrega um homem no seu ventre, pois em meio à agonia da morte, ela dará luz um menino, e em meio às dores do inferno, haverá uma fonte a jorrar de seu filho, que será um maravilhoso, poderoso, conselheiro e um homem a libertar os demais de suas agonias. Isso é muito parecido à própria citação de profeta Isaías, 9 ao 6, que diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, o entendimento deles era um entendimento completamente focado naquilo que a gente chama de linguagem messiânica. Tá? Também existe uma outra parte do escrito que eles chamam de livro de Melquisedeque, encontrado em Qumran. Não é aquele Melquisedeque lá, pessoal, que tem Satanás viajando por planetas, que Deus matou a ovelha que era o bichinho preferido de Adão. Isso é um poema do brasileiro, gente, que inventou esse livro, uma novela. O pessoal até hoje está achando que isso aí é um livro antigo, tá? É um outro livro, tá? Ele diz o seguinte: Deus havia falado por intermédio do profeta Isaías, que disso, quão belos são os montes, os pés dos mensageiros que proclamam a paz, que trazem as boas novas, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Elohim reina. Ou seja, o seu Elohim, ó, chamando Jesus de ser divino. Eis a interpretação: os montes são os profetas, e os mensageiros do Messias, do Espírito, para aquele a qual Daniel disse, até que venha o ungido. Olha que interessante, né? Os montes são os profetas, e os mensageiros do Messias. Então, eles aqui estão falando sobre a passagem de Isaías 52, e eles estão dando a interpretação que eles tinham de todas essas questões. Olha que interpretação bonita, profunda, os profetas serem os montes, né? Depois eu vou até analisar essa passagem à luz da interpretação dos essênios, porque eles tinham conhecimento. E João tirou deles. E Jesus, ele falava dos conhecimentos deles, das literaturas que eles liam, que era tanto a Torá, a Tanakh e os livros de Enoque. E entre outros, alguns apócrifos os poucos que eu recomendo para vocês que estão ali no Telegram. O entendimento deles era um entendimento puro. Esse era o entendimento correto. Tá? Então a gente consegue perceber que eles tinham esse tipo de sensibilidade para as questões sobre messiânicas e escatológicas. Eles estudavam muito a questão escatológica. Eles tinham a certeza, porque como eles estudaram as profecias de Daniel de uma maneira muito profunda, eles perceberam que Jesus ele era o Messias, ele tinha nascido. Eles tinham a certeza completa. Inclusive, eu vou fazer aqui uma leitura bem interessante, é de um trabalho de alguém que colocou, eu não vou compartilhar porque esse cara, ele nega que João Batista era um essênio. Só que ele coloca todas as provas, claramente, mas ele, como um bom religioso, dogmático, ele nega os textos que ele mesmo coloca. Ele diz o seguinte, né? O que tornou os essênios mais conhecidos e o que provocou maior interesse no messianismo, sem dúvida, foram os rolos do Mar Morto, uma vez que o Novo Testamento não nos fala nada sobre eles, ou seja, questão do que foi encontrado em Qumran. Os rolos do Mar Morto foram encontrados em 1947 em Qumran, uma comunidade dos essênios. Os essênios eram considerados como mais um dos partidos religiosos ao lado dos saduceus, fariseus, zelotes e sadoques, e herodianos, né? Ou seja, aqueles grupos judaicos que existiam. Alguns colocam os essênios como sendo um grupo que teve sua origem nos fariseus. Exatamente. E a posição era de uma espécie de radicalismo. Eles davam ênfase numa observância minuciosa da lei, da instrução, e se dividiam em dois grupos, os essênios monásticos e os essênios casados. Aquilo que eu já comentei, que Flávio José já falava e abordava. Tá? E aí diz o seguinte: por que comparam João Batista a um essênio? O nome essênio procede de uma palavra hebraica que significa pio, santo, piedoso. É bem provável que os outros judeus o chamassem assim, mas que eles rejeitassem essa identificação. Porém, se consideravam tão puros e especiais para Deus que seriam usados como instrumentos divinos.
e não aceitavam algumas práticas dos fariseus e saduceus em Jerusalém, porque eles diziam que os sacerdotes eram indignos e usavam um calendário errado. Olha que interessante. Por isso, a maior parte deles viviam em comunidade em áreas desertas. Todavia, outros pequenos grupos moravam próximo de Jerusalém. Os essênios praticavam ritos visando purificação física e espiritual. Um desses ritos eram banhos diários. E pensando em outro aspecto doutrinário, os essênios tinham uma grande expectativa messiânica da vinda do Messias. Podemos destacar os pontos relacionados aos essênios, que eles se entendiam como pessoas específicas, como um instrumento divino, rejeição das práticas religiosas, sem fé, vida isolada, muitos banhos de purificação, uma vida comunitária, expectativa messiânica, e esses pontos são realmente identificados com a vida de João Batista, da seguinte maneira, em Lucas 3. João Batista se via como um instrumento divino, pois ele se chama a voz que clama no deserto. Ele era o cumprimento da profecia. João Batista rejeita os religiosos de sua época, tanto que ele identifica a semente da serpente e os chama de raça de víboras. João Batista vivia no deserto. João Batista batizava as pessoas no rio Jordão, e ele iniciava as pessoas com água, exatamente como os essênios faziam. João Batista ensinava a compartilhar dos bens, assim como os essênios faziam. E ele diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. João Batista tinha uma grande expectativa messiânica. Toda a carne verá a salvação de Deus, ele dizia. Mas vem o que é mais poderoso do que eu. Né? Ou seja, essas são todas as grandes semelhanças e que mostram que João Batista, principalmente a questão do batismo, né, com os essênios, ele era um deles. Só que o rapaz ele pega e fala assim: mesmo com todas essas semelhanças, João Batista não era um essênio. Olha como que o cara coloca. Ele coloca todas as relações, mas o cara se torna o quê? Um negador de texto. Por que ele não quer colocar que João Batista era um essênio? Sabe por quê, gente? Porque tem 2 coisas específicas muito interessantes que os essênios possuíam. Preste bem atenção, que interessante. Joséfo, ele fala que os essênios, para eles, a alma é imperecível e imortal, que é o nosso espírito, tá? Emanando do éter mais fino. Essas almas se enredam, por assim dizer, na prisão do corpo, para onde são arrastadas por uma espécie de poder natural. Filo e o judaísmo rabínico concordam com essa visão. E quando as almas são formadas, todas as almas são preparadas para a eternidade antes da composição da Terra, segundo a Enoque 23. Ou seja, a doutrina da pré-existência do nosso ser, ela contribuiu muito por causa do entendimento dos essênios. Inclusive, a Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos, foi escrita em sua forma final por volta do ano 95. E ela possui uma seção inicial chamada Dois Caminhos. Essa seção Dois Caminhos, ela mostra o seguinte: não procurarás um aborto. Provavelmente isso era por causa do entendimento dos discípulos. Eles entendiam a pré-existência sagrada do nosso ser antes de vir para este mundo. Por isso que eles defendiam essa questão de não ao aborto. Tá? Ou seja, o Salmo 131, 13 também implica que o feto, ou seja, ele se torna uma pessoa na concepção. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Ou seja, nós somos um ser existente que é tecido aqui no corpo. Então, os essênios, eles tinham esse entendimento. Então, talvez por isso que os líderes religiosos, eles têm medo desses conhecimentos que eu apregou aqui no canal, e aí eles tentam negar, mesmo que tudo mostre que os essênios, eles eram parte disso.